Eu estou vivendo o sonho de uma outra pessoa. Essa frase foi dita por Marcelo D2 numa mesa de bar, quando ele estava comemorando o prêmio de um videoclipe. O diretor do videoclipe, Johnny Araújo, quis saber que pessoa era essa. E assim nasceu Legalize Já, A Amizade Nunca Morre, o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Skank é um músico que mora no centro do Rio de Janeiro. Vive sem grana e está doente, mas alimenta o sonho de gritar sua indignação através da música. Quando tromba com um certo Marcelo, camelô que vende camisas de rock, descobre nele um parceiro de criação e um amigo. Skank morreu de AIDS antes do Planet Hemp gravar o primeiro disco. Mas Legalize Já, que conta com as excelentes atuações de Renato Góes como Marcelo e Ícaro Silva como Skank, recupera mais esse personagem tão típico das ruas do Rio de Janeiro. O poeta marginal, que mesmo na dificuldade, bota pra frente os que estão à sua volta. Eu recebo Johnny Araújo, diretor de Legalize Já, e Renato Góes, que interpreta o Marcelo D2 no filme. Bem-vindos. Obrigado. Johnny, o filme nasceu dessa frase tocante do D2 de que ele estava vivendo o sonho de uma outra pessoa. Desde o começo, você decidiu que a ficção era a melhor maneira de contar a história do Skank? Sim, na verdade a gente vinha já de um processo de trabalhar junto, né? Com a música, na época dos videoclipes e tal. Num dos anos que a gente foi muito bem naquelas premiações da MTV, a gente saiu para comemorar. E depois das 3 da manhã é a hora da mentira. E sei lá que horas começou a rolar aquela emoção, né? Do álcool. E aí o Marcelo desabafou, ele falou, porra, cara, ele realmente se emocionou e falou, puta, isso tudo que tá acontecendo pra mim não era pra ser pra mim. Isso tudo que tá acontecendo não era meu. E usou até uma frase que é meio clichêzona, assim, uma frase até engraçada, enfim. O Skank foi um anjo que passou na minha vida. Uhum. E aí quando ele me contou isso, eu não sabia. Eu já sabia quem era o Skank, mas eu não sabia dessa importância, né? Dessa coisa do Skank realmente ter entrado na vida do Marcelo e ter tornado o Marcelo quem ele é. E ele usou um outro exemplo. Ele falou, pô, se eu tivesse abaixado para amarrar meu tênis, esse cara ia passar por mim e nada disso ia ter acontecido. Isso ficou na minha cabeça um tempão. E um dia eu liguei pro Marcelo e falei, cara, aquela história que você falou é um filme. Não quero fazer um filme sobre o Planet. Eu acho que assim, não é relevante no sentido de uma ficção. Eu acho que se alguém fizer alguma coisa sobre o Planet, um documentário seria muito mais cabível, né? Muito mais... Até porque os caras estão aí, né? Sim, ainda tem história, né? Agora, essa história do encontro me interessa muito. Assim, o quanto você encontrar uma pessoa na tua vida te transforma. E acho que isso para todo mundo, né? A gente pega exatamente um momento da vida do Marcelo que pouca gente sabia. E principalmente a história desse cara que acho que quase ninguém imaginava. Conhece, né? E como é que você chega no filme, Renato? Na mesma mentira das 3 da manhã. Que se tornou uma verdade. Há mentiras depois das 3 da manhã que o tempo pode fazer com que se torne verdade. Estão mudando essas mentiras, né? Eu tava em Salvador, e ele tava lá, sei lá, tipo isso mesmo, 3 horas da manhã, de carnaval, imagina. Aí chega ele, porra, cara, sou o Johnny. Eu falei, pô, eu sei. Aí ele falou que viu um filme que eu fiz do Caio Sol, Por Trás do Céu. Ele falou, cara, eu tô fazendo um filme, um projeto há muitos anos. E eu acho que agora o filme vai sair. E eu queria muito que você fizesse o D2. Eu falei, que legal, velho. Essa piada, essa hora aqui, no meio do carnaval. Quero falar que vi um registro completamente diferente, que era um filme muito mergulhado no sertão, numa outra realidade, assim. E aí ele falou uma coisa que ali me deixou um pouco de esperança. Que ele falou, mas não fica muito chocado com a informação, não. Eu sei que tu deve estar pensando várias coisas aí, mas o que eu achei mais legal é que eu vi no teu olho um brilho que eu vi no olho dele. Isso pra mim já basta. Então vai aí que a gente conversa mais pra frente, né? Pois é. Isso aí mexeu comigo, eu continuei sem acreditar, mas... Mas aí quanto tempo depois vocês se encontraram e para começar a trabalhar? Acho que foi o quê? Um ano? Um ano depois, eu vi que tinha possibilidade daquilo sair. Certo. Quando eu vi que tinha possibilidade daquilo sair, eu comecei a trabalhar por fora, né? Sem ele saber, eu montei uma banda
e passei quase 8 meses no estúdio só tocando música do Planet com uns amigos. E cantando? E cantando, Rap também? Eram só músicas do do primeiro Planet, então, CD claro, do sim. usuário. Na verdade, 6 do usuário e outras 2 ali que... Eram 8 músicas que a gente colocou só aquelas ali e só cantava aquilo durante os 8 meses. Aí eu ia 2 vezes na semana no estúdio. Isso, de certa forma, foi um start ali para a preparação, né? Claro. Tanto para o corporal, quanto para aquela prosódia que a gente iria escolher, né? Tão distante de mim. Pro fluxo de pensamento do Isso, rap, e também né? o flow, cara, que é impressionante. Como é que os caras falam tantas palavras num espaço tão pequeno ali, sabe? Foi muito E elas legal têm que isso. estar muito dentro, né? Porque é um fluxo absolutamente ligado a um pensamento, a uma elaboração. E o Ícaro canta muito, né? Sim. Quando, mesmo você tendo essa preparação extra-oficial do filme, quando você... Aliás, parabéns, o trabalho dos dois, incríveis. Obrigado. Quando você se encontra com o Ícaro já, com o elenco certo, os trabalhos iniciados, ele te ajuda também nessa... Muito. Muito, né? Na verdade, quando o Ícaro teve pouco tempo e o que foi muito legal foi que ele trouxe a experiência dele, ajudou que a gente tinha uma amizade de muitos anos, que a gente acabou levando para ali. E a segurança dele nesse âmbito musical me deixou mais tranquilo, porque até quando eu errava em cena ali, porque a gente captou a maioria das coisas de cena mesmo, quando eu errava em cena era ótimo, porque ele sabia aproveitar aquilo de uma forma musical. Aí às vezes eu errava, eu passava a folha como se estivesse lendo o caderninho, sabe? Excelente. E aí ele usava aquilo, entrava no flow e me devolvia e, putz, eu ficava muito mais tranquilo, porque pra mim errar era bom naquele lugar. A gente estava aprendendo ali, né, ensaiando. E você chegou a ensaiar com o Marcelo? Ah, cheguei. Ai, me conta. Foi uma... Na verdade, foi um processo com o Marcelo. Primeiro mais distante, e a gente não se conhecia, assim, aí depois o Johnny armou uma, que foi uma música que eu mandei pra ele, ele mandou pro Marcelo, o Marcelo não sabia o que era, chegou até a pensar que era Isso é engraçado, quando eu mandei pro Marcelo, ele falou, cara, que show é esse que a gente fez, que eu não sei. Ele achou que era uma coisa antiga Você dele. cantando, pô, tá Aí eu acho que foi um ótimo. pouco onde a gente... Aí eu mandei a mensagem pro ganhou ele, né? Incentivo. Claro, Era o menino que já relaxa tava, aí, né? que até o cara tá achando que era ele. Aí ele me mandou essa mensagem e eu acho que esse pra mim foi um puta de um incentivo, né? Eu falei, putz, cara, tô aí, o cara tá no nosso time, sabe? Claro, claro. Aí daí pra frente ele começou a dar dicas, aí eu fui morar no bairro que ele morou, eu trabalhei lá no camelódromo que ele trabalhou, frequentei a família dele, os amigos dele, e tudo também, a gente teve o Luiz Mário, né, que fez a preparação, mas tudo muito indicado por ele, que veio muito assim pro projeto, né? E às vezes até ele aparecia no set, que aí eu... Que era um onda, negócio. que onda. Me tremia dos pés à cabeça, mas era legal. Como foi o processo de criação da trilha? Que ela recria totalmente a década de 90. O Marcelo participou da trilha. Bastante. Pra gente era muito também, isso veio muito naturalmente. Agora eu acho que tem um processo mais bacana ainda que o Renato pode falar, que foi quando, né, os três que fizeram a trilha, o Lourenço e o Mauro, tocam com o Marcelo. Quando eles começaram a gravar com os meninos. Isso eu acho que demais. incrível. Foi muito legal. Né? E o Mário Caldato, que é o produtor do Planet, enfim, foi do Beast Boys e de um monte de gente, do Ben Harper. E eu fui lá gravar com o cara e com o Planet. Nossa, que experiência, mas também que loucura. Por quê? Não, porque o cara lá com uma mesa, eu nunca vi tanto botão na minha vida. E o cara ajustando tudo ali, eu falei, cara, eu vou cantar pra isso daí, vai valer pra aquilo ali. Eu falei, caralho, eu não acredito, bicho, o que eu tô fazendo aqui? Ainda dá tempo de sair. Danada. Danada. Só que o Caldato, ele foi demais, junto com o Marcelo. E ficou muito fácil fazer com eles. Assim que passou o medo, a gente curtiu muito. Porque éramos eu e o Ícaro gravando com a base do Planet, com eles auxiliando. E Privilégio, hein, Renatinho? Foi muito legal, Pô. foi muito legal. E outro momento também que o Ícaro me ajudou muito. Esse momento lá da gente gravar, ele estava muito do meu lado, assim. Que legal. Numa hora de entender, sabe, uma respiração que tá atrapalhando o flow. Renatinho, tu tá cantando certo, é porque tu tá deixando pra respirar aqui. Ele é demais, Putz, então, Ícaro. ele me ajudou pra caramba. E o Marcelo, a gente ficava falando, puta, o Marcelo quer fazer a trilha, ele vai fazer a trilha, cadê ele já entrou? A gente ficava ansioso por aquilo ali. Mas aí, pô, quando os caras se juntaram e decidiram a trilha, velho, compõe muito com o filme, porque você volta, você sente, é nostálgico, né?
Até como o Marcelo fala, essa coisa das bandas antigas e tal, eram as redes sociais daquela época. Sim. Se você tava com uma camisa de uma banda, aquilo era quase o grupo do WhatsApp. Tu parava na rua e falava, pô, tu me amarra nessa banda. Total. Tem nada de Exalta não, moço? Exalta não vai ter, cara. Pô, mas não tem nada nacional? Tem, pô, tem Sepultura, não se amarra não? Ah, não é muito que eu gosto de ouvir, não. Sei lá, Ratos. É o Rafa! Droga pra direita. Aí, ó, tá fugindo! Eu me lembro quando o Marcelo foi preso e virou um inimigo nacional porque foi preso, porque estava fazendo apologia à maconha e tal. Só que o que a gente vê no filme é o Marcelo inseguro. Isso eu acho muito maravilhoso, porque muitas vezes a gente fica desejando que uma dramaturgia crie um personagem inseguro como somos. Né? E aí, talvez por ser uma biografia, a gente tenha essa fonte mais viva, assim. Então a gente vê um cara inseguro, jovem, brasileiro, tentando se virar, tá na luta. Queria que a gente falasse um pouco como foi construir e como era o personagem do filme, assim. Dele e do Skank também, uma realidade, uma Lapa, década de 90. Dava um pouco, através das conversas, das pesquisas e vídeos, dava para imaginar. Mas uma boa referência para mim foi o Stefan, né? O filho dele. O filho mais velho. Porque tinha mais ou menos um corpo parecido com o que ele tinha, uma postura. O Stefan é um moleque que cada vez está se soltando mais, mas que ele era também muito tímido, né? E o Marcelo não tinha essa postura para cima, a voz, a coragem, sabe? Ele duvidava dele mesmo, ele não tinha os rumos. Então é por isso que é um sonho do Skank realmente, porque o Skank trouxe para o Marcelo o cara que o Marcelo é hoje, né? Vai se construindo com o tempo, né? Vai ganhando a própria identidade também. O Johnny, o filme fala de parceria, de amizade. E você, ao longo do processo, decidiu dividir a direção do longa com um parceiro de longa data seu, que é o nosso querido Gustavo Bonafé. Eu queria que você dissesse o que essa parceria com o Gu trouxe para o filme e para você. Então, bom, como você sabe, o filme teve um período de gestação muito grande, né? Não foi fácil. Não pelo fato da ansiedade de querer fazer o filme, de coisas que aconteceram durante o processo. Quando o Felipe pegou o filme e mexeu e deixou o filme como ele é, aí isso me fisgou de novo, me puxou de novo. Mas eu percebi que eu estava tão envolvido pessoalmente e eu fiquei com medo de me perder por causa disso. Eu fiquei com medo de fazer uma coisa muito, muito, muito pessoal. E o Gu já estava trabalhando comigo há um tempão. É uma pessoa que eu confio. Enfim, a gente tem 20 anos quase de amizade. E foi nesse momento que eu falei, pô, eu preciso de alguém com um olhar de fora.
de fora, não tão de fora, porque ele sabia da história de dentro, toda, acompanhava total, pra caramba e tal. Mas um cara que esteja mais frio, e o Gu tem essa personalidade, né? Eu sou mais emocional, mais intuitivo e tal, e o Gu é um cara mais racional. Vocês se encaixam muito, vocês se completam no set, é muito bom os dois. Assim, né? E foi muito importante, porque o Gu, ele olhava para coisas que sinceramente, eu ali, né, puta caramba, tô fazendo filme e muito envolvido, né, enfim, coração totalmente ali. E o Gu foi meu grande parceiro, né? Foi o cara que ficou do meu lado o tempo todo e foi bem importante, assim, foi bem importante. Olhando o Planet Hemp agora, mais de 20 anos depois, a gente vê que a questão da maconha era só um catalisador para outros assuntos. O Planet Hemp estava falando de coisas muito mais importantes. Queria que vocês falassem um pouco, você estudou, você foi lá nos discos do Planet e tal, que vocês falassem um pouco o que é que o Planet Hemp estava dizendo para a juventude naquele momento. Foi uma forma muito inteligente de passar a informação. O Marcelo sempre me falou muito disso, assim, foi uma sacada deles. Como é que a gente vai chamar a atenção? Pô, vamos falar de maconha. Ah, era uma decisão. Era uma decisão, foi Entendi. uma decisão. Foi, vamos falar de maconha. Não que eles não realmente não fossem a favor da legalização, mas eu acho que isso é muito mais da liberdade, a necessidade de liberdade de expressão, né? De você falar, pô, eu fumo maconha sim. Entendeu? Ok. E aí? É um direito meu. Você não bebe? Eu fumo maconha. É sabido que muita gente fuma maconha no Brasil, muita gente. Nós somos uma sociedade hipócrita? Extremamente. Ah, pra caramba. Mas eu acho que mais do que hipócrita é desinformação. As coisas antes de tomarem um rumo, elas precisam deixar de ser tabu, né? E quanto mais você taxar as pessoas como ignorantes, mais a gente caminha no sentido contrário. Elas sabem e se cegam, na verdade. E a maioria que não sabe é porque nunca chegou a informação. Voltando ao que o Planet usava, assim, realmente não era em prol da legalização. Você vê, eles não falavam do lado têxtil, do medicinal. Não. Eles não tentavam trazer isso, sabe? Não era em prol da legalização, era realmente a voz para ser ouvida, né? O filme mesmo nem trata disso, mas Não. você usou esse título e teve muita dificuldade para captar, né? Muita, muita. Na verdade, o Legalize Já aqui era uma bandeira do Planet, então era uma frase muito forte do Planet. E Legalize Já, legalize exatamente isso que o Renato falou, legalize quem você quer ser, sabe? Legalize a tua identidade, entendeu? Seja quem você queira ser. Não, esse nome é de nicho, ele vai afastar o filme do público. E quando, na verdade, assim, se eu botasse Só o Amor Vencerá, seria a mesma coisa, porque quem não gosta da história, quem não simpatiza, independente do nome, já não iria ver o filme. Então, o fato de se chamar Legalize Já, para mim, não influencia. Aí, tudo bem, a gente acabou chegando num lugar, né, num denominador comum e veio o subtítulo Amizade Nunca Morre, que eu acho que é ok, porque realmente fala disso, né? E o filme, na verdade, é isso. O filme fala sobre o amor entre dois amigos, entre dois homens, né? A figura do poeta marginal, das ruas, que incentiva os outros, que é isso que a gente está falando aqui o tempo todo, que a figura do Skank fez com o Marcelo D2. Essa figura que incentiva pra caramba e não deixa uma obra dela. Ela incentiva os outros, mas não necessariamente ela deixa uma obra dela. Isso é muito comum na cultura brasileira. Além da justíssima homenagem que vocês fizeram ao Skank, eu queria que vocês dissessem um pouco o que é que isso ajuda a gente a pensar o Brasil de hoje. Qualquer pessoa que assista o filme, independente de classe social, vai se identificar ou com a sua história ou com as histórias que estão sendo questionadas hoje, muito mais do que se o filme fosse feito na época dele. Porque hoje as redes sociais faz com que aquilo só não está entendendo e só não percebeu quem não quer, né? Porque as informações estão aí. Então, agora, com todas as informações, a gente sabendo das necessidades, o filme é uma tapa de
bicho, olha pro lado, deixa ser. Por que a gente desmerece, a gente tira o lugar, a gente tira o espaço de quem fez ou uma escolha, ou então de quem simplesmente representa a raiz, a nossa cultura, né? Por que tem que ser menos só por causa da cor? Por que tem que ser olhado e visto de uma forma diferente? Isso é uma coisa que está tão aí. Tipo, se eu fosse escrever um texto sobre isso hoje e fosse publicar, era tudo repetitivo. Então, assim, não tem mais o que informar, só tem o que se abrir os olhos, né? Até o Ícaro foi num encontro ontem e deu um depoimento super bonito que eu me emocionei pra caramba. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito fácil de ser vista no filme. A vontade, a necessidade de dar um grito e dizer, pelo amor de Deus, qual é a diferença entre nós? Né? Por que existe essa discussão numa coisa que somos, que é tão simples? Somos filhos de uma mesma terra, somos, né, todos... Enfim. E, em geral, filhos dos mesmos povos. Isso, né? E eu acho que também, aproveitando esse gancho, é a história do brasileiro, né? Eu acho que, assim, no Brasil a gente tem muito disso, né? De repente, sabe, de você ter alguém que tá ali do teu lado, que te apoia e que te né, faz você dar um passo. É muito difícil viver aqui, né? É muito difícil. Fazer cultura aqui também, viver de cultura aqui também. E eu acho que a gente precisa muito dessa parceria. Eu acho que sim, tem pessoas que são guerreiras e que sozinhas vão lá e batalham e tal, mas assim, é muito bom quando você tem alguém do teu lado. O quanto realmente é importante você pegar na mão do teu parceiro e falar, vamos. Para encerrar, eu gostaria que vocês dissessem qual é a cena predileta de vocês no filme. Uma só. A primeira da igreja. De coisas. É maravilhoso, eu gargalhei alto nessa hora. Porque realmente... Eu ri muito nessa cena, cara. Gritando seu jeito infeliz, que o país os deixou na desgraça e são algo de uma justiça que só sabe falar. Será que a solução é exterminar? Herodes não morreu. Esterilização em massa e chacina de menores. É Jesus Cristo! Jesus Cristo! É Jesus Cristo! Aleluia! Jesus! Glória a Deus! Eu falei Jesus! 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 E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar são frutos de um mal que floriu num país que jamais repartiu. Pátria amada, Brasil! A andada deles nos trilhos, né? É lindo. Não só pelo visual. O que eles estão falando. Todo mundo pensa que, todo mundo elogia muito esteticamente, né? A cena. E eu não tô falando de estética. Inclusive o Skank fala te amo e o Marcelo fala, 3 horas da manhã te amo, não vale mais. Foi aí Te amo, cara. 3 horas da manhã, irmão. Papo reto, cara. Te amo não tá valendo mais não, bicho. Mas eu te amo também. Aí, tu já pensou como Marcelo é meio caído? Como caído, cara? Skank, Formigão, Bacalhau e Marcelo. Tinha outro apelido, pô.
Pô, pode crer, mano. A gente fica por aqui. Legalize já! Até logo, boa noite. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não pegou com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de boa? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.